É o voto da relatora. A proposição em exame foi apresentada no Senado Federal no ano de 2004 e em 2008. Apresentei parecer pela aprovação do PL 4018 de 2004, com substitutivo que, no entanto, não foi votado por esta douta comissão. Ocorre que, neste ínterim, foi promulgada a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que modificou inteiramente os artigos que este projeto pretendia modificar. Apresento, portanto, novo parecer, não vislumbrando óbices quanto à constitucionalidade e juridicidade. No que tange à técnica legislativa, observo que tanto o PL quanto o substitutivo foi aprovado pela CSF. Prescindem do artigo inaugural que indique o objeto de lei e seu respectivo âmbito de aplicação, consoante preceitua no artigo da LC 95/98. No mérito, verifico que a proposição tem por objetivo alterar os artigos 218, 225, 227 e 232 do Código Penal e os artigos 83 e 250 do ECA. Como dito anteriormente, em 2009 foi promulgada a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que modificou inteiramente o título 6º do Código Penal, que tratava dos crimes contra os costumes dos crimes contra a dignidade sexual. Esta lei modificou o crime de estupro no artigo 213, o crime de posse sexual mediante fraude para violação sexual mediante fraude, e no que interessa ao PL ora sob exame, substitui o capítulo 2 do título 6º da sedução e da corrupção de menores para dos crimes sexuais contra vulnerável. Foi criado o tipo de estupro de vulnerável no artigo 217-A. O crime de corrupção de menores no artigo 218 foi substituído pelo de induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, com pena majorada para a reclusão de 2 a 5 anos. Foi criado o artigo 218-A, satisfação de lascívia mediante presença da criança ou adolescente. 218b, favorecimento da prostituição ou forma de exploração sexual de vulnerável. O artigo 225, que antes previa ação penal privada e, em alguns casos, ação penal pública. Hoje prevê, em todos os casos, ação penal pública condicionada à representação e pública incondicionada no caso de ser a vítima menor de 18 anos. Quanto à alteração proposta no parágrafo 1º do artigo 227, para substituir a expressão maior de 14 anos ou menor de 18 anos por criança ou adolescente, nos termos que o artigo 218, como dito acima, com a redação que lhe deu a Lei nº 12.015 de 2009, a pena com reclusão de 2 a 5 anos o ato de induzir algum menor a 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. No que se refere à modificação pretendida no artigo 232, foi esse dispositivo revogado pela referida lei. Quanto às propostas de modificação do ECA, concordo com a ilustre relatora da CSF, deputada Rita Camata, quando não considera pertinente vedar crianças e adolescentes a viajarem desacompanhadas sem expressa autorização judicial. Segundo ela, condicionar a viagem do adolescente de 12 a 18 anos à autorização judicial é criar empecilhos desnecessários à sua liberdade de locomoção e desconsiderar a realidade em que vivemos, na qual esses jovens, muitos apenas relativamente incapazes, são perfeitamente capazes de viajarem sós. Um outro dado é que abusadores ou exploradores sexuais não têm por prática, efetivamente, o uso de meios de transporte fiscalizados para cometerem tais crimes. Considera-se, então, que deve prevalecer o texto atual do artigo 83 da Lei 8.069/90. Finalmente, no que tange a modificação no artigo 250 do ECA, esse dispositivo também já foi alterado pela Lei 2038, de 1º de outubro de 2009, de forma até mais severa que a hora pretendida, prevendo pena do fechamento do estabelecimento por 15 dias e, em caso de reincidência, fechamento definitivo e licença cassada. Por todo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e na adequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 4018 de 2004. Esse é o voto da deputada Sandra Rosada, relatora do projeto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado.